Cumprimento aqui todos que estão nos acompanhando de casa. Quero parabenizar aqui o vereador Conde por essa propositura, essa moção. Também aqui quero comunicar à população que o vereador Juninho tem um projeto de lei na casa que trata a respeito dessas medidas protetivas à língua portuguesa. Quando eu fui colocar o projeto, fiquei sabendo que o Juninho já tinha colocado, senão com certeza nós colocaríamos juntos esse problema. Aqui nós vemos o resultado da educação que nós temos no país. Nós podemos verificar através dos índices internacionais. Existe um índice internacional de avaliação dos países que fazem parte da OCDE, os países que estão em desenvolvimento. Infelizmente, o Brasil é um dos últimos países na avaliação internacional, na educação. Isso ocorre porque existe uma depreciação em todo o conteúdo que está sendo desenvolvido. Existe uma depreciação na organização educacional, existe uma depreciação na formação dos professores, existe uma má remuneração dos professores, que não são reconhecidos de fato como deveriam ser. Existe também uma desconstrução ideológica. Então nós temos vários problemas dentro da educação que resultaram numa avaliação muito negativa do Brasil internacionalmente. Tá? Então o que ocorreu? No passado, antes da minha época, que eu ainda sou novo, mas nós tínhamos a educação de uma forma muito mais elevada, a educação pública. Só ia para a escola particular aquele que não queria estudar, porque ele não tinha condição de passar na escola pública, aí o pai era obrigado a pagar uma escola particular para o filho passar de ano. Então, aqui nós tínhamos um estímulo para levar a um estado de excelência toda a formação humana. Então, se nós reduzirmos os nossos alunos a um nível inferior e nivelar todo mundo por baixo, nós vamos ter as pessoas ainda mais piores. Agora, se nós buscarmos uma excelência no desenvolvimento humano, ainda que a gente erre, a gente vai acertar um pouco. Tá? Então, se nós tem até uma frase de um rabino, chamado Rabino Hillel, ele diz: se nós levarmos em consideração a pessoa como ela é, nós faremos dela ainda pior. Mas se nós levarmos em consideração aquilo que ela poderia ser, nós vamos fazer dela melhor. Um arco de tensão para levar as pessoas a uma situação melhor. E dentro da educação nós vivemos essa depreciação. Gabriel, tínhamos o estudo do latim, que é uma língua morta, porém é uma língua que fundamentou o desenvolvimento de outras línguas latinas, como o português, como o espanhol, como o romeno. E nós temos que realmente estimular, não que a gente tenha um retrocesso, identifique isso como um retrocesso, não, mas nós temos que aproveitar aquilo de bom que já foi feito e retomar as coisas boas. Então, a gente vê muito viés ideológico dentro da educação. E um único viés na formação intelectual. Por exemplo, eu sou da linha socioconstrutivista, ou sou da linha desenvolvimentista, eu sou da linha clássica, mas nós vemos uma hegemonia apenas na visão histórico-crítica marxista dentro da educação no Brasil. E isso, foi muito tempo isso acontecendo. Então os profissionais e todos os alunos, e nós mesmos, somos marxistas sem saber, porque nós fomos influenciados por uma hegemonia num pensamento ideológico dentro da educação. E a consequência disso tudo nós estamos vendo, muito negativa dentro da educação. Essa desconstrução. E algo que caracteriza e é próprio de uma nação é a sua língua. É a preservação da sua própria identidade própria.
e é a língua portuguesa, que é uma das línguas mais cultas e complexas do mundo, e que exige e pode ser trabalhada para o desenvolvimento da inteligência. Então, quando nós permitimos uma depreciação da língua portuguesa, nós estamos também destruindo a formação intelectual dos nossos alunos. Nós estamos interferindo diretamente na formação, na banalização. E a educação, que deveria ser este meio de levar o ser humano à excelência, à busca da verdade, à contemplação da verdade, está sendo um meio eficaz de controle social. Um controle social é feito a partir da educação. Nós estamos vendo isso, é um histórico. Eu tenho depoimentos, eu tenho grupos de estudos que trabalham essa questão histórica da educação, com vários professores, várias pessoas pensando como era a educação, como ela se transformou, o que nós temos hoje e de que forma que nós podemos melhorar a educação. Não trazendo respostas fáceis, mas refletindo a respeito das coisas boas que nós já tivemos e acabamos deixando para trás e que poderíamos retomar. Nós temos que valorizar principalmente os nossos mestres. Os professores são desvalorizados no Brasil e deveriam ser valorizados. E a cada ano, os professores que vão sendo formados por essa metodologia, infelizmente, eles são menos preparados, porque estão sendo nivelados por baixo. Então é uma reflexão importante. Parabenizo o vereador Conde pela sua iniciativa dessa moção, que nos remete a essa responsabilidade que nós temos que olhar para preservar a cultura essencial de uma nação, que é a sua própria língua. Eu agradeço, concedendo a parte, vereador, eu agradeço pelas suas sábias palavras, e em cima do que o senhor falou dos mestres, dos professores, nós temos grandes escritores no Brasil que estão sendo taxados de homofóbicos. Olha que absurdo, não era até então. Autores que fizeram obras de arte, que tem ali, não é só a língua portuguesa no sentido da matéria, na escola, na faculdade, mas os grandes escritores estão sendo taxados de homofóbico por esse grupo que quer depreciar a língua portuguesa e a educação dos brasileiros. Porque é aquilo que eu falei, quanto pior, melhor. O senhor sabe que o modus operandi da esquerda no Brasil é assim, porque quanto mais burro o povo for, melhor para ser manipulado. Então, eu agradeço pela sua excelente palavra, e deu uma aula aí de Marx e tudo mais, e isso que o nosso país precisa, né? E a internet, com o advento da internet, os livros estão cada vez mais sendo deixados do lado. Aí tem aquele que diz, mas a pessoa vai ler na internet o livro. De forma alguma. Há uma tristeza quando a gente vê em Jundiaí fechar portas de livraria. Por exemplo, nós temos no Jundiaí Shop, tinha ali uma livraria imensa, ela teve que se reduzir no piso abaixo, numa portinha só. Isso entristece a gente, né? Que quanto menos livraria, o povo vai se distanciando do livro, da cultura, e o reflexo vem na própria sociedade. Muito obrigado, vereador, pelo aparte. E isso que o senhor falou é muito importante. Nós vemos fortemente essa influência de uma linha hegemônica, que eu digo única, que está sendo adotada na educação, e a consequência disso tudo, vemos testemunhos de pais dizendo, meu filho saiu de casa, foi para uma universidade federal, ele voltou outro. Eu não reconheço o meu filho, porque ele foi totalmente transformada a forma dele, mas num viés único, exclusivo. E isso não é um problema apenas da educação. A gente vê que Karl Marx ele é citado em trabalhos tanto da área de política, da educação, na economia. Então, é mesmo como que o ar que nós respiramos. Então, a gente precisa abrir todo esse aspecto. E preservar na nossa língua é fundamental para que se mantenha ainda uma raiz diante disso tudo. E aqui, sobre o investimento na educação. Eu fiz uma pesquisa. O Brasil é um dos países que mais investe em dinheiro na educação no mundo. O Brasil. O problema é que se investe mal. Se investe em infraestrutura, não se investe nas pessoas.
na formação das pessoas. Se investe em prédios, se investe em tablets, em instrumentos digitais para o ensino, porém não estamos tendo um resultado razoável desse investimento, que ao invés de promover o ser humano e o desenvolvimento das crianças, infelizmente está acontecendo essa depreciação. Então nós precisamos sim investir de forma correta, para que toda esta potencialidade que nós temos no nosso país, ela possa de fato fazer a diferença para as próximas gerações que irão levar adiante esse desafio tremendo dessa nação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, um ótimo dia a todos.